BossaCast, o seu canal de conhecimentos. Deixe seu like e se inscreva no canal. O único, o inigualável Mussum. Essa palavra já te fez dar boas risadas, né? Aposto que sim. Ela é como um portal para o mundo de um dos maiores humoristas do Brasil. O único, o inigualável Mussum. Ah, com certeza. Mussum é simplesmente icônico. E nesse Deep Dive a gente vai mergulhar de cabeça na vida do Antônio Carlos Bernardes Gomes, o homem por trás do personagem que conquistou o Brasil como um dos trapalhões. Nossa, acho que vai ser demais. Preparados para desvendar os mistérios do Mussumese e entender como ele virou essa figura tão importante para nossa cultura. É fascinante pensar como ele transcendeu o humor, né? Virou um símbolo. Ele representa muito mais do que só piadas, sabe? Encarna a alegria brasileira, a irreverência, a nossa capacidade de rir da gente mesmo. É verdade. Pra gente realmente entender o legado dele, a gente precisa ir além da superfície, explorar as nuances da comédia, o impacto cultural, como ele moldou o humor brasileiro. Exatamente. E a história dele é tão rica, mas tão rica, que merece ser explorada a fundo. Bora voltar no tempo, até o Morro da Cachoeirinha, no Rio de Janeiro, onde tudo começou. Ano de 1941, o samba ecoando pelas ladeiras e um menino chamado Antônio Carlos, Que imagem linda! dando seus primeiros passos no mundo que ia moldar ele para sempre. Essa atmosfera vibrante do Morro da Cachoeirinha, berço do samba, influenciou profundamente o Mussum. A música, o ritmo, a ginga carioca, tudo isso se entrelaçou na personalidade dele, formando a base do humor contagiante. É como se o samba tivesse dado ritmo e a favela palco para a história começar. Que bela imagem. É incrível como as raízes de um artista influenciam a trajetória, né? Total. E no caso do Mussum, essa influência musical é inegável. Você sabia que, antes de ser humorista, ele trilhou uma carreira musical como cantor e sambista? Sim. Integrou grupos originais do samba na década de 1960, tocando recorreco e encantando o público com a voz e a presença de palco. Essa fase musical foi crucial para o desenvolvimento do humor dele. A musicalidade, o ritmo, a improvisação, tudo isso contribuiu para criar aquele estilo único, né? É interessante como a música serviu de trampolim para o humor. É como se ele estivesse experimentando diferentes formas de expressão até encontrar a verdadeira vocação. E falando em vocação, em 1974, um novo capítulo se inicia na vida do Mussum. Ele se junta ao Didi, Dedé e Zacarias para formar um quarteto que mudaria a história do humor brasileiro, os Trapalhões. Os Trapalhões foram um verdadeiro fenômeno, conquistando o Brasil com as aventuras engraçadas, os personagens cativantes, o Mussum, com seu jeito único de falar o mussumés, e os bordões tipo Meforeves, e o famoso Cacildes, rapidamente se tornou um dos favoritos do público. Ah, eu me lembro de passar horas na frente da TV rindo das Trapalhadas. Yeah. Era por diversão. Mas me diz uma coisa, o humor do Mussum se resumia apenas ao Mussumês e às piadas? Ou tinha algo mais profundo por trás daquela figura icônica? O mussumês era, sem dúvida, uma marca registrada. Mas o humor do Mussum, e além disso, ele combinava humor físico, expressões faciais, improvisos musicais, um carisma inegável. Era uma mistura de talento, inteligência e sensibilidade que o tornava tão especial. E não podemos esquecer da representatividade que ele trazia para as telas, né? Numa época em que a presença de negros na televisão era limitada, o Mussum rompeu barreiras e se tornou um símbolo de inclusão, mostrando que o humor não tem cor e que a diversidade é fundamental. Com certeza. A presença do Mussum e os Trapalhões teve um impacto social imenso. Ele mostrou ao Brasil a riqueza da cultura negra, quebrou estereótipos, abriu caminho para uma maior representatividade na mídia. Claro que naquela época havia um debate sobre o uso de estereótipos no humor, e esse debate se aplicava ao Mussum também. Mas é importante analisar o contexto histórico e entender que o humor evolui com o tempo. O humor é um reflexo da sociedade, e as discussões sobre representatividade e estereótipos são essenciais para que ele se torne cada vez mais inclusivo e respeitoso. E, por falar em Mussum, ele era uma figura pública tão carismática, mas ao mesmo tempo tão reservada em relação à sua vida pessoal, né? De fato, apesar de estar sempre sob os holofotes, ele mantinha a vida privada longe dos flashes. Sabemos, por exemplo, que ele era um apaixonado torcedor do Flamengo. Verdade. E que tinha um grande coração, sempre disposto a ajudar os outros. É comovente saber que por trás do personagem havia um homem tão generoso. Mas me conta, de onde veio o apelido Mussum? Sempre tive curiosidade de saber. A história do apelido é curiosa. Dizem que foi o grande Otelo quem o apelidou de Mussum. Por achar que ele se parecia com um peixe elétrico do rio Amazonas. E o apelido pegou. Que história fantástica.
É incrível como um apelido aparentemente simples pode se tornar uma marca tão forte, né? Mas e a vida do Mussum fora dos palcos? O que sabemos sobre essa faceta mais íntima do humorista? Ele era um cara discreto, valorizava a família, os amigos próximos, era conhecido pela generosidade, sempre disposto a ajudar quem precisasse. Um contraste interessante, né? A figura pública expansiva e o homem reservado. Mas essa dualidade talvez faça parte do que o tornava tão cativante. É verdade, essa dicotomia entre persona pública e vida privada sempre me fascinou em artistas. E no caso do Mussum, parece que essa aura de mistério só aumentava o fascínio do público por ele. Mas falando em público, não podemos esquecer que o Mussum também brilhou nas telonas. Os filmes dos Trapalhões eram um sucesso absoluto de bilheteria. Com certeza. Quem não se lembra de clássicos como Os Saltimbancos Trapalhões ou O Trapalhão e o Mágico? Eram filmes que divertiam toda a família, com aquela mistura de aventura, comédia, pastelão, um toque de inocência que era a marca registrada dos Trapalhões. Me lembro de assistir esses filmes na infância, gargalhado do começo ao fim. O Mussum, com seu jeito atrapalhado, suas tiradas hilárias, roubava a cena em cada aparição. Ele conseguia transformar qualquer situação em um momento de humor, sem nunca perder a espontaneidade. E essa espontaneidade era um dos seus grandes trunfos. Ele improvisava, criava, inventava na hora e o resultado era sempre surpreendente. E essa veia artística multifacetada e além da comédia, você lembra? Ele nunca deixou de lado a paixão pela música. Sim, é verdade. A música era uma parte fundamental da identidade artística dele. Incorporava elementos musicais nas atuações, seja tocando reco-reco, cantando, criando paródias engraçadas de músicas famosas. Exatamente. Ele trazia essa musicalidade para o humor, criando um estilo único, inconfundível. Era como se a música fosse a alma do humor dele, dando ritmo, melodia, emoção às suas performances. Lembro de um episódio de Os Trapalhões, em que ele faz uma versão hilária de Aquarela do Brasil, usando mussumês. Era genial. Essa é clássica. Impossível não rir. Ele tinha o dom de transformar qualquer música em comédia sem perder a essência da obra original. Mas além do talento individual que fazia os Trapalhões serem tão especiais, era a química entre os quatro, né? Era nítida a amizade. Cada um tinha seu espaço, seu estilo, sua importância dentro do grupo. E se completavam, criando uma sinergia que transbordava para a tela e conquistava o público. Era uma equipe entrosada, que trabalhava em perfeita harmonia para levar alegria a milhões de brasileiros. E essa alegria, essa energia positiva, é o que fica na memória, né? Mesmo após tantos anos, os Trapalhões continuam sendo referência para o humor brasileiro, e o Mussum, mesmo tendo nos deixado precocemente, continua vivo na memória afetiva de gerações. É verdade. E é importante lembrar que por trás do personagem engraçado, carismático, existia um homem com suas próprias complexidades, desafios. Como muitos artistas, teve que lidar com os altos e baixos da fama, com as pressões do sucesso, com seus próprios demônios internos. Sim, a vida de um artista nem sempre é fácil. As cobranças, a exposição pública, os desafios da vida pessoal, tudo isso pode pesar sobre os ombros de quem está sempre sob os holofotes. É importante a gente abordar esses aspectos da vida dele com respeito e sensibilidade, sem romantizar ou minimizar as lutas. Ele era um ser humano, com suas virtudes e fragilidades, como todos nós. E entender essa complexidade humana nos permite apreciar ainda mais a força e a resiliência dele. É comovente pensar que mesmo diante dos desafios, ele continua espalhando alegria e fazendo o Brasil sorrir. E esse é o legado mais bonito que ele podia deixar. Essa capacidade de unir as pessoas através do riso, de levar um pouco de leveza para o dia a dia. Sem dúvida. O Mussum nos ensinou a encontrar humor nas situações mais simples, a rir da gente mesmo, celebrar a vida com um sorriso no rosto, e essa é uma lição que jamais vai perder a relevância. É verdade. E como esquecer do bordão mais famoso, Cacildes? Uma expressão que resume toda a irreverência, a capacidade de brincar com a linguagem, de criar um universo próprio. Cacildes, uma palavra mágica que já evoca a imagem do Mussum, né? Com aquele sorriso contagiante, o jeito único de falar. E essa palavra, assim como o próprio Mussum, transcendeu gerações. É impressionante como ele continua sendo lembrado e celebrado até hoje, seja em memes, homenagens ou simplesmente na memória afetiva das pessoas. É a prova de que o humor genuíno, autêntico, é atemporal. Ele toca o coração das pessoas de uma forma que nenhuma outra forma de arte consegue, e o Mussum tinha esse dom, essa capacidade de se conectar com o público de uma forma direta e verdadeira. É isso aí. E para você que está nos ouvindo, qual a lembrança mais marcante que você guarda do Mussum? Qual piada, qual bordão, qual cena te faz sorrir a lembrar dele? Compartilha com a gente nos comentários. E que o legado do Mussum continue inspirando a gente a levar a vida com mais leveza, celebrar a diversidade e nunca perder o bom humor, mesmo diante das adversidades. Mussum forever. E que o seu Cacildes continue ecoando por muitos e muitos anos, nos lembrando do poder transformador do riso, da alegria. Valeu! Valeu!